Rádio. A rádio oficial de quem investe. O Bruno Mazzoni, na ponta da conexão, começa a dar o seu show. Vamos aos gráficos de Estados Unidos. Brunão, bem-vindo e bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia para todos vocês da rádio que estão escutando a gente e também assistindo no YouTube. Vamos lá, sempre começo com o DXY. Essa semana aqui, esse é o primeiro gráfico que compartilho com vocês sempre. É uma semana que está muito mais fácil e açucarado você pensar em investir, especular nos Estados Unidos. Ontem o IVVB11 se beneficiou muito pelo câmbio e também pela alta do S&P. E hoje o DXY está calminho. Tá? Ontem nós tínhamos esse candle aqui totalmente azul durante o expresso da manhã. E durante o dia ele foi se acalmando, assim espero que seja o mesmo cenário para essa semana como um todo, pessoal. Principalmente agora com o primeiro-ministro tomando posse lá no Reino Unido. Então é bem importante que esse cara aqui descanse. Caso ele rompa o 111, é ainda mais bonança para você que está conectado com o S&P. Tá? Curva de juros americana descansa também, tá? E tem um período aí interessante de descanso até sexta-feira, certo? Então já passou PMI, agora a gente vai, sexta-feira tem o PCI, que é bem aguardado, é um dos principais indicadores que o Fed olha, tá? O mercado também cada vez mais dando protagonismo para ele, então tem inflação norte-americana na sexta-feira, importante, acho que até lá, tá? O cenário corporativo deve reinar e está vindo de certa maneira positivo. Então para você do S&P, um primeiro alvo técnico, está prestes aqui, na verdade ontem tocou os 3.822 que a gente comentou com vocês aqui ontem, e tem o 3.832, um pouquinho a mais. Então eu vejo que lentamente o S&P pode sim, até sexta-feira, beijar aqui novamente os 3.800, deve segurar, não é cenário base meu que venha rapidamente para os 3.900. Agora, sexta-feira é um dia específico, caso venha amarga aí a um PCI, por exemplo, aí a gente deve voltar para os 3.700. Ainda céu de brigadeiro, eu vejo terça, quarta e quinta, para os mercados gringos, principalmente Estados Unidos, principalmente lá, porque logo eu vou começar a comentar os gráficos de commodities e elas estão descansando, então menos inflação é percebida para os próximos meses. Ou seja, vamos já aproveitar esse gancho para mergulhar em commodities. O que é que você tem aí separadinho? Minério de ferro e petróleo revelam o quê? Vamos lá, vamos começar pelo minério então. O minério de ferro, muito mal, bem mal mesmo hoje, pessoal, então 2% de queda, voltando às mínimas pré-pandemia, tá? Então é uma das commodities, uma das principais do mundo aqui, proxy de crescimento, assim como o cobre, que voltam para o pré-pandemia, então como se não tivesse nenhum estímulo fiscal feito, voltou tudo ali aos preços de 2020, então a $88, esse é o minério de ferro, tá? Lembrando, a Vale não cai, não está caindo nem de perto o que o minério de ferro caiu, está bem abaixo da mínima do mês passado, por exemplo, o minério de ferro que não suporta o que está acontecendo com a Vale. Então só tenham noção do que está acontecendo, é importante para que pós-período eleitoral, pessoal, vocês já saibam dessa simetria. Minério de ferro, infelizmente para nós, o trade China ontem tomou um baque. Tá? Você pode falar que o Roberto Jefferson foi culpado pela queda do Ibovespa, mas também China, sem dúvida nenhuma, todos os emergentes ali sofreram, todas as moedas dos emergentes sofreram, e hoje é uma continuação. O mercado não está dando ali nenhum sinal de vida para o minério de ferro, que está muito conectado com o gigante asiático. Então hoje, queda do minério de ferro de 2%. Tá? Quando a gente vai para o petróleo, é uma queda também acima de 1% hoje, mas quando a gente olha para estabilidade ou para a visão gráfica, show de bola, tá ali nos 91, nos 92. O pessoal vai ter muita dificuldade de romper esses 88, tá? E eu continuo, se não esse mês aqui, no mês que vem, vamos para 99, pelo menos essa seria o meu cenário base, mais uma ondinha aqui de alta, o petróleo. Petróleo estável, tá? O que é bom para a economia real, o minério de ferro caindo, o que também, de certa maneira, é bom para a economia real. Agora, para as aplicações financeiras, o minério está bem mais frágil, Léo. Minério bem mais frágil, e eu gosto quando você diz que ele é uma proxy de atividade de crescimento, de robustez econômica a nível global, e não é isso que ele está passando de mensagem. É bastante forte dizer que ele volta ao patamar pré-pandemia. É como se nós desprezássemos, como você bem adiantou, todo o nível de estímulos, de afrouxamento fiscal, entre outras coisas. É como se nada disso tivesse feito efeito e nós voltássemos a ver exatamente o patamar que precedeu a crise pandêmica. Para se avaliar. É daí que aquele tombo ontem em Hong Kong de 6% e uma
projeção muito mais tímida de atividade na China também ajuda a explicar e muito esse cenário. Brunão, vamos passear por Dolfoot, Indifut, calibrar as expectativas. 4 minutinhos para a bola rolar, 3 agora, diga lá. Vamos lá, Léo. Primeira parte é curva de juros. Pessoal, ontem foi um dia simbólico para mim aqui, né? Eu que sempre venho falando, não escutem o analista. E o único destaque que eu vou dar para nossa curva de juros longa é o seguinte. Ontem, tá? Especificamente ontem, e beliscou semana passada, mas ontem a gente fechou acima aqui, muito próximo da máxima de sexta-feira pré-primeiro turno. Então, gravem na memória aí qual era o preço do Ibovespa na sexta-feira pré-primeiro turno. E se vocês quiserem, como eu, né, fazem correlação curva de juros e Ibovespa, era para estarmos na mesma pontuação de sexta-feira, devido à curva de juros que foi fechada ontem. Quando eu vou para o Ibovespa, a gente está bem acima. Hein? Qual que foi o fechamento de sexta-feira? Esse é o gráfico do Ibovespa. Fechamento de sexta-feira pré-eleição está lá, se eu não me engano, no 110, 111. Eu coloco aqui 112, 760, 113, 220. Tá? E nós estamos, na verdade, fechamos ontem a 117,915. Então, tem essa simetria, assim como o minério de ferro vale, para a gente olhar pós-eleição, pessoal. Dificilmente, pré-eleição, a gente vai aí sem piada alguma aos 113,220. Tá? Hoje, na abertura, já temos ali os 116,945, 117,440 como grandes pontos, 2 pontos, perdão, como suporte. Nos pontos intradiários, ontem, esse é o gráfico do Ibovespa intraday, a gente fecha aqui no 117,720, 117,675, pessoal, e tem alguns suportes próximos aqui, 116,945, 116,880 e o próprio, como comentado aí, o 117,440. Bruno, até onde o Ibovespa pode ir na sexta-feira? Se continuar com esse mau humor, tá? O trade Bolsonaro virar o trade China, mais a possibilidade ali não digo trade Lula, mas só de um esvaziamento, pôr no bolso o trade Bolsonaro, ou seja, os grandes, o dinheiro grande, ele liquidar, ir líquido para as eleições e não posicionado, tá? Até onde o índice pode ir? 113, 225, 112, 760. Tá? Ali seria o máximo de queda para o índice. Para cima, quais foram os suportes deixados ontem, pessoal? Ontem eu vou identificar que foi China, uma grande culpada dos emergentes como um todo, tá? Realização pós-vencimento de opções e Roberto Jefferson. Então, tem 3 eventos ontem que favoreceram ali queda, tá, pessoal? Então, eu não coloco só um ou só outro. Por isso que essas resistências aqui, se o mercado virar para cima, por exemplo, por uma pesquisa, etc., são fracos. Tá? 118,930, 119,235, tá? E aqui eu venho 120,165 e eu postei todos os pontinhos para vocês lá no Trade Ideas, tá? Então, 3 eventos favoreceram ontem a queda do Ibovespa, na minha opinião, não somente um, tá? Quando a gente vai para o dólar, ontem ele chega aqui na parte mais crítica pré-eleição, que é dos 5.318 até os 5.399. Então, dali, pessoal, não passa e, na minha opinião, ele é neutro a candidato. Ambos os candidatos, se for eleito um ou outro, eu acho que o dólar, na minha visão, é para baixo e não para cima. Então, eu espero que até sexta-feira ele não feche acima dos 5.399, tampouco dos 5.318 que já tocou ontem, tá? Então, vai ter muita briga ali, na minha opinião, nessa região. Já abriu o dólar, felizmente, abaixo dos 5.318, então lá é resistência, as regiões de amarelo aqui, pessoal, são todas resistências e suporte forte. Na própria abertura tem um pontinho meu aqui que é forte, se não me engano 5.296, tá? Mas rompeu o único suporte deixado ontem, forte mesmo, pessoal, 5.261, tá? Então o único suporte para hoje que eu vou dar é 5.261, ainda acredito que hoje vai ser um dia meio xarope para o dólar, então não vejo ele abaixo. Agora, caso venha, show de bola, passou dos 5.261, não temos suporte, eu não tenho suporte na abertura de ontem, tá? Vamos de novo para os 5.204 e 5.200, Léo. Maravilha. Bruno Mazzoni ao vivo conosco. Brunão, te convido a seguir com a gente aqui, acompanhando, claro, monitorando, assistindo a cobertura, porque a gente vai falar de PCA 15 a partir de agora. Até mais tarde aqui no Expresso. Brunão, até lá. Valeu, Léo, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.